Olá, é um prazer estar com vocês aqui no nosso chat todas as segundas-feiras. Estou vendo que nós estamos com a Maraiva. Tudo bem, Maraiva? E eu tenho bastantes perguntas aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas, não é? Vamos ver se nós vamos conseguir ler todas as perguntas e respondê-las, certo? Então vamos lá? Eu tenho uma primeira pergunta feita pelo Carlos. E ele se expressa da seguinte maneira: o vídeo é rápido e deixa algumas dúvidas. Ponto. Por exemplo, essa técnica, mesmo sendo dita que não são aplicadas as técnicas e comando da hipnose, também pode ser efetuada sobre hipnose? É que você não diz qual é a técnica, não é? Mas, assim, como as duas técnicas que nós passamos no curso gratuito de regressão, uma delas é a hipnose. Se sim, nos traria melhores resultados sobre a cura ou a serenidade necessária para abandonar os sentimentos negativos que fazem enfermar? Olha, Carlos, o que acontece é o seguinte: é preciso ver que a regressão e a hipnose, elas estão dentro de um contexto terapêutico psicanalítico. Então, quando a gente fala de cura, na verdade a gente não fala de cura, a gente fala de melhora ou então uma aceitação da situação. A hipnose, ela vai acontecer em qualquer momento da vida onde você tiver uma troca de estado de consciência. Então, assim, por exemplo, se nós estivermos numa sala prestando atenção em uma palestra, podemos entrar espontaneamente no estado de hipnose. Que quando nós nos referimos à questão da regressão, nós nos referimos numa hipnose indutiva em cima do fato de que essa pessoa já faz uma psicoterapia de base psicanalítica e que nós já conhecemos os sintomas dela e já vamos induzir algo que nós já sabemos. Correto? Nós não vamos fazer isso num paciente aleatório que nós não sabemos nada dele. É por isso que nós não usamos a hipnose fora de uma ferramenta psicanalítica. A hipnose pela hipnose ou a regressão pela regressão. É sempre dentro de um contexto psicanalítico. No nosso caso, da psicanálise integrativa. Então você diz aqui, a serenidade necessária para abandonar os sentimentos. Você não precisa de serenidade. Você não abandona sentimentos. Você entende e catarseia emoções. A catarse faz com que você, e com a elaboração do material depois da catarse, automaticamente as emoções deixem de estar presentes, as emoções negativas, ok? Então aqui é uma série de palavras que você usa que estão dentro do contexto da psicanálise. Então assim, os nossos alunos, ou eles são psicanalistas, psicólogos, psicopedagogos, ou eles estão em formação. Porque é impossível fazer um bom trabalho de hipnose ou regressão fora desse contexto, tá bom, Carlos? Se não ficou explicado como você gostaria, nos faça a pergunta novamente e eu vou procurar te explicar no e-mail sbpi@sbpi.org.br, ok? Agora nós temos aqui a Paula, com uma dúvida que é bastante comum, bastante interessante. Tem uma dúvida. Qual a diferença entre um psicólogo clínico, um psicanalista e um psicoterapeuta? Bom, Paula, você começa primeiro separando a etimologia das palavras. Então, todas elas têm o prefixo psi, que tem um significado, que é a palavra mente. Então, todo aquele que tem um prefixo psi, inclusive o psiquiatra que receita medicamentos para a mente, eles vão ter um psi na frente. Quando você tem a palavra terapia, significa tratamento, mas pode ser qualquer terapia. Você pode fazer fisioterapia. É uma terapia, um tratamento físico. Então, quando a gente conhece a etimologia das palavras, a gente consegue fazer essa diferenciação. Depois, quando a gente usa psicólogo, a primeira coisa é ver qual é a diferença entre psicólogo e psicanalista, porque aí não faz diferença se é um psicólogo clínico ou se é um psicanalista clínico. Psicólogo é um profissional que trabalha com a mente humana, mas somente trabalha os fatores do hoje do paciente e na sua consciência. Então, geralmente, ele trabalha com TCC, Terapia Comportamental Cognitiva. Ponto. A psicanálise não.
ela trata o mesmo problema que o indivíduo tem quando vai no psicólogo, mas a abordagem é diferente. Ele se interessa no material que está inconsciente, que é quase 90% da mente, e ele se preocupa com a pessoa, especialmente de 0 a 10 anos, aonde a psicanálise acredita que todos os traumas estariam sendo instituídos, por uma questão que depois é explicada no curso de psicanálise. Depois, quando você pergunta o que é psicoterapeuta, é um profissional que aplica algum tipo de terapia. Então, um psicoterapeuta pode ser um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Ele usa uma psicoterapia. É um termo genérico, geralmente usado pelos psicólogos, mas é genérico para o tratamento da mente, ok? Pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista. O clínico é aquele que trabalha no consultório. Então, um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta e um psiquiatra poderão ser professores, certo? Eles também poderão ser didatas. No caso de psicólogo, não tem. No caso de psicanalista, um psicanalista didata, eu sou psicanalista didata do sindicato, é um psicanalista que tem liberação sindical para formar outros profissionais na área. Ou seja, na terapia, a pessoa faz terapia no meu consultório e ela pode ser instruída a respeito da teoria da psicanálise. Né? Por exemplo, a pessoa está lá fazendo análise e eu posso dizer para ela que aquilo é um complexo de Édipo. Chama-se psicanalista didata. Então, espero que você tenha entendido, tá bom, Paula? Agora, eu tenho duas perguntas aqui, da Maria José Berti e do Tiago. Então, assim, elas vão ser respondidas juntas, mas eu queria saber se tem mais alguém no chat, além da Maraiva? A Keila e a Márcia. A Keila e a Márcia. Keila e Márcia, vocês têm... Eu tenho uma pergunta aqui da Keila, né? E eu queria saber, Márcia, tudo bem? Vocês estão em que módulo do curso de psicanálise, se é que vocês estão fazendo? Vamos então ver aqui a pergunta da Keila, né? O pai que não demonstra afeto pela mãe, mas é extremamente afetuoso com o filho, pode contribuir para o complexo de Édipo deste? Olha, o complexo de Édipo, Keila, ele vai acontecer com toda a humanidade, independente de quais sejam as condições externas, porque isso é um processo interno da criança, do ser humano, não é? Claro que algumas atitudes externas dos pais colaboram para que esse complexo aumente mais. Mas não necessariamente, a não ser que seja uma coisa assim, por exemplo. Vamos supor que o pai tem um afeto maior pela filha menina e tem um certo desdém pela mãe. Ele vai fortalecer o Édipo da menina, sim. Porque a criança, ela quer separar o pai e a mãe para poder ficar com o pai, a menina. Então, se o pai já coloca a mãe numa posição que não é de mãe e a menina numa posição de poder, ele está colaborando sim. Você me parece que coloca aqui um menino. É que o Édipo do menino e da menina são diferentes. Então, talvez se você quiser formular isso mais corretamente, porque você não coloca complexo de Édipo. Eu é que atribuí, porque pode ser um complexo de castração, né? Então, eu não sei exatamente qual é o complexo a qual você está atribuindo a sua pergunta. Se é de castração, se é do Édipo. Porque a castração precede o Édipo, ou seja, ocorre primeiro a castração e depois o Édipo. Filho único, menino, isso é um caso real, não é isso, Keila? Então, mas tem poucos dados para nós analisarmos. Quando a gente vai fazer uma análise, a gente precisa de uma ficha anamnética completa, sabendo que você está querendo analisar o menino, o pai ou a mãe. E se é uma criança, que idade tem, e a criança precisa de uma ficha anamnética passada pela mãe sobre todos os dados da gestação. Porque se for uma criança até 10 anos, nós vamos usar Melanie Klein e Winnicott nessa abordagem. Nós não vamos usar Freud, nem Jung, nem Rasch, nem Lacan. Vamos usar Melanie e Winnicott. Então é preciso entender melhor o que você... Se você quiser passar um e-mail para sbpi@sbpi.org.br explicando o caso corretamente, eles passam o e-mail para mim e depois eu posso te dar o retorno por e-mail e não aqui ao vivo, tá bom, Keila? Me parece mais assertivo, tá bem? sbpi@sbpi.org.br, tá legal? Bem,
Então nós vamos aqui para a pergunta do Elias. Eu vou deixar essas duas por último, porque elas são grandes para serem respondidas. O Elias, ele nos pergunta: qual a importância da psicanálise no esporte? A psicanálise pode ajudar no desenvolvimento motor de um atleta ou de uma pessoa com limitações físicas? Sim. Eu posso dizer que a contribuição da psicanálise no esporte é que um dos psicanalistas que eu conheço já trabalhou no Corinthians muito tempo, ajudando os atletas a ter uma performance melhor. Por quê? Porque quando Freud criou a psicanálise, ele criou em cima de doenças, principalmente uma doença chamada neurose histérica. Mas ficou claro para nós que a estrutura do aparelho psíquico explicado por Freud detalha muito bem que essa teoria freudiana, essa teoria da psicanálise, não serve só para quem está neurótico, também serve para quem está psiquicamente bem e precisa desenvolver um talento. Muito bem, então assim, se você usar a psicanálise para desenvolver um talento no atleta, você vai ter um bom sucesso. Agora, nas limitações físicas, só se esse paciente tiver um componente psíquico que impede que ele melhore no condicionamento físico, nas suas limitações. Precisa ter uma questão psíquica associada ao físico, porque a psicanálise por si só não vai melhorar o físico. Isso não existe. Agora, se por trás dessa questão física houver um mal-estar psíquico que impede que essa pessoa melhore nas suas limitações, a psicanálise vai ser extremamente útil. Não só no esporte aqui como futebol, mas no esporte em geral. Não é? Por quê? Porque atrás de todo atleta existe uma psique. E esse atleta pode ser inseguro, pode ser medroso, pode ser ansioso, e tudo isso atrapalha o seu desempenho. Imagina o camarada ficar com uma crise de ansiedade e não dormir antes do jogo. Certamente ele vai ter um desempenho pior, porque ele não pode tomar remédios psicotrópicos, é proibido. Precisa relaxar por meios naturais. Então a psicanálise pode oferecer a ele não só a psicanálise, como as técnicas de relaxamento, a hipnose, sim. Aí é extremamente importante saber que ela pode ser aplicada não para que você ganhe o jogo, não é isso, mas para que você tenha uma condição psíquica para que você possa demonstrar todo o seu talento. Quanto mais tranquila a pessoa, melhor o seu desempenho nos talentos, tá? Então entenda bem como é que isso vai funcionar. Nós não vamos criar um talento onde não existe, mas vamos desenvolver um que esteja adormecido. Às vezes a pessoa nem sabe que tem aquele talento e depois pode descobrir no decorrer do tempo as suas possibilidades dentro de uma série de áreas, né? Eu, por exemplo, tive uma coisa muito interessante na minha vida. Descobri que eu era radialista. Depois acabei me formando em rádio e gosto imenso de fazer rádio, né? Estou aqui fazendo esse programa com vocês, mas eu gosto muito da rádio. E era uma coisa que eu tinha muito medo de fazer no começo, quando eu cheguei, porque a gente imagina que é uma coisa e depois, não é, com a terapia, eu fui descobrindo que na verdade não. Era mais medo do que qualquer outra coisa, principalmente medo assim de estar ao vivo, de cometer um erro, até porque eu descobri que todos cometem erros. Se a gente cometer um erro, a gente pode descobrir por que errou e melhorar. Não tem assim uma outra solução, não adianta ficar chorando. Mas é isso aí. Então agora eu estou com a pergunta do Tiago e da Maria José Berti, que são duas perguntas aqui profundas. O Tiago, ele faz aqui um discurso interessante, eu vou ler. O Tiago nos diz o seguinte: podemos ver o quanto se precisa estudar desses pensadores. No caso do pai da psicanálise e no caso da Melanie Klein, onde se diz que ela acreditava que o bebê sentia apenas amor ou ódio. O Tiago diz, não sei. Se isso se dá literalmente no uso da palavra, por exemplo, curiosidade, a criança não sentia também além do amor ou ódio? Aí ele faz assim, bem, preciso estudar bem mais a fundo. Mas excelente, bem, resumindo, é fácil compreender. Ou seja, o Tiago está cheio de dúvidas, né, Tiago? E aí a Maria José Berti pergunta assim, gostaria que me explicasse os conceitos de inconsciente, pré-consciente, consciente e de ex-pereco. Então, como as perguntas são grandes aqui, nós vamos dizer o seguinte, vamos lá. É melhor explicar o que é inconsciente, pré-consciente, consciente e de ex-pereco. Antes de falar da Melanie, até porque a Melanie ela vem
ela vai fazer terapia com o Freud. Freud a incentiva, ela não tinha nem sequer nível secundário, ela tinha nível primário. Aí fazer faculdade e ia se tornar uma grande psicanalista, aliás, referência no mundo em terapia infantil. Muito bem, vamos ver aqui a pergunta então da Maria José Berti. Maria José, quando Freud cria a psicanálise, ele pensa, né, quando ele formula, né, o conceito de aparelho psíquico, ele pensa primeiro numa hipótese. Ele pensa no aparelho psíquico como sendo um telescópio. Você imagina um telescópio assim, não é? Um canudo onde você tem lentes, não é? Várias lentes. Numa das extremidades você tem uma estimulação das pulsões e na outra extremidade você tem a descarga pulsional. Essa hipótese chamava-se telescópica. O Freud desiste dela e acha que ela não é a mais interessante para conceituar o aparelho psíquico. E depois ele fica com duas hipóteses. Uma chama-se topográfica, e a outra chama-se estrutural. Muito bem? Topográfica, por quê? Porque topógrafo é aquela pessoa que usa um aparelho que você já deve ter visto e ele olha por esse aparelho e faz uma medição dos terrenos. Ele mede quantos metros esse terreno mede, não é? Ele que faz as plantas dos terrenos para fazer a medida. Então Freud chamou de topográfica porque o Freud fez a divisão da mente de uma forma subjetiva e abstrata, mas ele fez a divisão em inconsciente, pré-consciente e consciente. O que ele quis dizer com consciente? Consciente é aquilo que você está aí, com certeza, pensando sobre você agora. Consciente é a expressão que nós temos consciente, cognitiva de nós mesmos. Quem eu sou? Eu sou Maria de Fátima. Quem você é? Então, isso é o seu consciente. Você está consciente de você. Correto? Quando a gente está dormindo, a gente não está consciente. Muito bem. O pré-consciente é aquilo que está na minha memória, eu faço força e consigo me lembrar. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, o que você almoçou há 3 dias atrás? Você faz um esforço psíquico, pensa, se não é uma coisa que você come todos os dias, você se lembra. Então, o pré-consciente é alguma coisa que está na consciência e que vai para o inconsciente e tramita entre um e outro. É quando você chega no domingo à noite, ouve o barulho do Fantástico e dá um mal-estar. E você não sabe por quê. Provavelmente porque vai acabar seu final de semana, vai chegar segunda-feira e você não gostou. Queria continuar o final de semana. Isso é o pré-consciente. O inconsciente é quando eu te pergunto, o que você comeu há 10 anos atrás? E por mais que você se esforce, você não consegue trazer o material que está no inconsciente. A psicanálise se ocupa do material que está no inconsciente e no pré-consciente para trazê-lo para o consciente e o paciente conseguir fazer a elaboração das suas neuroses. Então, essa é a hipótese topográfica. Então, gente, esse conceito, né, do Freud é o conceito do aparelho psíquico, a hipótese topográfica, mas ele aceita essa hipótese e fica com isso como sendo o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Depois ele divide em estrutural, não é? Que seria a estrutura do aparelho psíquico. Ele vai dividir em id, ego e superego. Também em 3 instâncias diferentes. O que ele quer dizer com id? Ele diz que id é o local onde estão as pulsões, os desejos. No id não há censura, não há culpa, não há tempo. O id é aquele estado, aquele momento que a criança nasce, ela é 100% id, porque ela não tem uma censura de saber se ela vai fazer xixi na fralda, se ela vai vomitar, ela não tem censura nenhuma sobre isso. Então ela está plenamente no id, no desejo, no eu quero. Depois vem o superego, que seria o contrário, seria a censura. O não pode seria aquela educação familiar, que você é repreendido, que você é educado, a escola, a sociedade, todos vão te ensinar
o que pode e o que não pode. São as leis. A moral é o superego. Sofrendo essas duas forças é o nosso ego, que é diretamente o quê? A nossa consciência. Então, o nosso ego é a expressão da nossa consciência, é o nosso eu. Então, o nosso ego, em cima dele estão as forças do id e as forças do superego. Ele precisa tornar isso consciente para poder administrar e ter equilíbrio. Quando você não tem equilíbrio entre o id, o ego e o superego, você está neurótico, tá? Há um desequilíbrio de forças. Então, foi assim que Freud conceituou o aparelho psíquico, com a hipótese topográfica e a estrutural, e ele ficou com as duas. Entendeu, Maria José Berti? É dessa maneira que Freud estruturou. Ele pensa numa telescópica, mas ele não a usa. Isso está muito bem definido no livro Noções Básicas de Psicanálise, do Charles Brenner, 5ª edição. Se você não conseguir, me passa um e-mail, svpi@svpi.org.br, que a gente manda para vocês. Eu acho até que a Regiane vai colocar essa obra no curso, porque ela já está digitalizada. Certo? Eu vou pedir para a Regiane fazer isso e digitalizar, porque a obra já está aí. E aí todos os alunos do IAD vão poder se beneficiar da obra e ler, porque ela é um compacto do Freud, onde o estudo está muito bem explicado, viu, Maria Beth? Bom, então eu deixei aqui para você esse conceito e dizendo para o Tiago que em cima desses conceitos é que a Melanie, ela foi fazer o quê? Ela vai dizer que o Freud fala de 3 a 10 anos, onde se instalam os conflitos. A Melanie diz o seguinte, Tiago, que os conflitos, eles começam com o nascimento. Nos primeiros meses, ela chama de posição esquizoparanoide. E a segunda posição, de 6 meses a 1 ano, é depressiva. E aí que a criança não só sente ódio e amor pelos pais, como ela tem vontade de cortá-los em pedaços e mastigá-los. Por isso, posição esquizoparanoide. Sim, as crianças, elas sentem, porque os bebês, porque como elas não têm ainda o cognitivo, nem a articulação das palavras para pensar, refletir, intelectualizar, ter mecanismos de defesa, o que elas têm é o corpo. A vida passa pela sensação, então ela realmente sente ódio, sente amor e sente mais uma série de coisas. Parabéns a você, Tiago, a todos vocês que me fizeram perguntas, porque as perguntas foram absolutamente pertinentes. Isso é que é importante para o nosso chat. A semana que vem nós não temos chat. Por quê? Porque vamos todos pular carnaval. Aqui nós vamos sair no bloco Filhos de Édipo, organizado pela Anabela, pelo Igor e pela Regiane. Eles estão organizando, vai todo mundo para vai. Vocês estão todos convidados. Eu não posso, estou de castigo aí com a mamãe, a gente vai passear para o zoológico. Mas foi muito bom estar com vocês, e não nessa segunda-feira, parece que eu tenho uma pergunta, não é não? Isso, ó, a Márcia disse que ela está no começo do curso, ela está amando. A Márcia está no começo do curso, está amando. Parabéns, Márcia. Depois vocês que precisam de terapia online, fala comigo. Ó, e não é Maraiva, é Mara Ivanisca. Mara Ivanisca. Ivanisca. Ela está no módulo 2, é do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro? Ô, Mara, você está aí com calor e com carnaval privilegiado, hein? Parabéns. E ela fez a seguinte pergunta. Sei que pode parecer pergunta prematura para quem está no início do curso, mas tenho por dúvida. É inadequado o analista, ao tratar o cliente, usar gravações das sessões ou consultas do mesmo e não somente anotações? Olha, você pergunta se é inadequado usar gravações na análise. Não é só inadequado, como é proibido por lei. Não é um problema de ser adequado ou não. A lei não nos proíbe, a lei não nos permite a gravação. A gravação é exclusiva dos psiquiatras que fazem perícia. Só eles podem gravar. A nós, por lei, não é permitido, também não é interessante. Mesmo que fosse permitido, Mara, o que acontece é o seguinte, é a Mara, né? O paciente não se sente confortável de saber que deixou um material gravado. Eu, particularmente, só anoto e só recomendo as anotações, tá bom? Obrigada, feliz carnaval aqui na SBPI. Eu garanto que nós vamos pular. Se não forem lençóis, a gente vai pular pensando em vocês, tá bom, gente? Beijos, beijos, beijos e tchau!